cara. Tem um filme chamado Uma História Sem Fim, dos anos 80, tá? Qual é a cena? Eu lembro do filme. E tem uma cena da lagoa. Ou da lagoa não, do pântano. Do pântano, do cavalo. Isso! Essa cena, eu lembro quando eu era criança, essa cena me impactou pro resto da vida, porque eu entendi o que a cena estava querendo dizer. Então, assim, por cima, só para as pessoas entenderem como é que esse Vale da Sombra da Morte que elas vão passar, tá? Virar a chave delas, tá? O menino chega com o cavalo dele num pântano amaldiçoado. É o pântano da tristeza. Isso, o pântano da tristeza. Por que amaldiçoado? Porque você tenta atravessar o pântano para chegar do outro lado e você só consegue caminhar por cima da água se você se mantiver num bom estado de humor. Mas o pântano começa a sussurrar coisas tristes. Você começa a lembrar. O visual é terrível. Isso, o visual é terrível. Daqui a pouco as influências começam a te puxar para baixo, né? Chegando nesse pântano para atravessar para o outro lado, o menino que está com seu cavalo, ele recebeu uma poção mágica que vai protegê-lo, mas o cavalo não. Ou seja, o menino sabe que ele vai atravessar, mas enquanto ele está lá, vamos lá, meu cavalinho, a gente vai chegar do outro lado, tá tudo bem, tá tudo bem. O cavalo começa a ficar triste, aí ele começa a afundar no pântano. E o menino, não fica triste, a gente vai chegar lá, não fica triste. O cavalo fica cada vez mais triste. E eu entendi como criança, caraca, a vida é assim. Vão ter as vozes, vai ter a tristeza, mas eu tenho que manter a minha autoestima para chegar do outro lado do pântano. E o Vale da Sombra da Morte é assim. Você não vai ter razão nenhuma quando você olhar para fora para acreditar que você vai mudar. Não vai ter razão nenhuma, cara. Você tem que ir na tua cabeça, te convencer. Vou continuar. Não, eu vou continuar. Desiste. Tu sabe que isso nunca vai dar certo. E a pessoa não. Por quê? O que ela tá fazendo? Ela tá construindo na cabeça dela a realidade que ela quer criar. E ela precisa construir na cabeça dela sem indícios externos. Porque quando ela começar a ver indícios de que aquela realidade que ela construiu tá dando certo, ela se percebe. Ela percebe, peraí, eu criei a minha realidade? Durante tantos anos, eu achava que essa realidade nova que eu tô vivendo não era possível. E eu tava atravessando aquele Vale da Sombra da Morte, não achando que era possível, mas falei, não, um dia essa realidade vai acontecer. E aqui está ela. Quer dizer que foi pelo fato de que eu consegui ser minha terapeuta nos momentos que eu queria desistir. Foi o fato de que eu não me abandonei nos piores momentos que fez com que a realidade que eu visualizei 9 anos atrás, 10, 14 anos atrás, se concretizasse, sim. Olá, gente linda, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu vi esse vídeo, o Senhor trouxe à minha mente 2 versículos da palavra e eu quero compartilhar aqui com vocês. O primeiro está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é interessante porque, como eu já falei aqui em alguns áudios passados, né? E eu sempre falo também, para quem me conhece, que o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus é com a nossa vida. Não é simplesmente um dia de culto na igreja. Por isso ele diz que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo. O que é vivo? Ativo, em ação. Santo, separado do que é errado, do que não está de acordo com os princípios de Deus. E agradável a Deus, ou seja, em obediência. Porque o que agrada a Deus? A nossa fé. E a fé é agir em obediência à palavra de Deus. Aí ele diz que é o vosso culto racional, ou seja, você tem que entender o que é que você está fazendo, como você está vivendo. Aí ele diz assim: e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação de quê? Do vosso entendimento. Eu antes pensava de um jeito, mas à medida que eu vou conhecendo a palavra de Deus, a minha mente, o meu entendimento vai sendo transformado.
E é aqui onde há o antídoto, que ela falou lá, né? Que aquele jovem, ele recebeu o antídoto. Mas é muito interessante. O rapaz recebeu o antídoto, mas o cavalo não. E o que é que eu entendo aqui, trazendo para o lado espiritual? Nós recebemos a renovação da mente aonde? No nosso espírito, né? Porque nós somos um ser trino. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 23, na segunda parte ele diz assim: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos um ser trino, né? Espírito, alma e corpo. Quando ele fala de corpo aqui, ele está falando do que é aparente, do que é visível, falando de obras. Que as nossas obras, elas apresentem, né, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso ser principal é o espírito. Nós recebemos a informação no nosso espírito, na nossa mente. E a nossa mente, ela está com um antídoto para prevalecer à mediante que a gente vai conhecendo a palavra. Mas a nossa alma está sendo transformada mediante a nossa obediência, a nossa redenção em obedecer a Deus. Quanto mais a gente se rende à obediência, mais a nossa alma é transformada e o nosso corpo vai exercer as obras, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes, o inimigo das nossas almas, ele usa muitos meios de vozes para distorcer os princípios de Deus na nossa vida, distorcer o nosso entendimento da palavra. E é aí onde entra o segundo versículo que me veio à mente quando eu estava pensando isso. Que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então acontece uma luta na nossa mente, que o inimigo trava com a gente, que o campo de batalha que nós temos é na nossa mente. É onde a gente está ouvindo muitas coisas, aquilo vai trazer confusão ali na nossa mente, mas quando nós estamos alicerçados na palavra, o Espírito Santo nos ajuda a vencer essa batalha, né? Como ele diz aqui, porque as nossas armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. O que é uma fortaleza? Na antiga aliança, né? Nós vemos ali, quando a gente vai para o Antigo Testamento, como acontecia nos reinos ali. Todo reino, eles levantavam uma fortaleza, né? Que eram muros ao redor da cidade, né? Onde tinha os palácios ali dos reis. Isso era uma fortaleza para que o inimigo não entrasse, certo? Só que os inimigos também tinham as fortalezas dele. E quando eles venciam o povo de Deus, eles também formavam uma fortaleza ali para prender o povo. Ou levava para o seu domínio lá das suas fortalezas e prendia eles lá nas suas fortalezas. Então ele está dizendo aqui, ó, ele está trazendo essa ilustração do que a gente entendia do Antigo Testamento, né, de como aconteciam as guerras, de como as pessoas eram levadas cativas para fortalezas. Então ele está dizendo que destruindo todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas fortalezas, elas são erguidas aonde? Na nossa mente. Satanás, ele aprisiona muitas pessoas na mente, por isso que a palavra vem para libertar. Libertar de que? Exatamente desses enganos. Ele diz aqui, ó, destruindo todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, tudo que você ouve, tudo que você pensa, você vai avaliar à luz da palavra. Se não está de acordo com a palavra, você rejeita aquilo, né? Que não é de acordo com a palavra de Deus. Porque ele diz aqui, né? Levando todo pensamento, todo entendimento cativo à obediência de Cristo. Cristo é a palavra, né? Como eu sempre falo aqui. Então acontece uma luta e Satanás, ele é muito sagaz e ele vai trabalhar exatamente para fazer a gente desanimar na fé. Como aqui acontecia, dizendo, né, que o cavalo estava ali sendo
sugado pela terra ali, né, pela lama. E aquele rapaz ali dizendo, não, nós vamos conseguir passar e tal, porque ele tinha que animar o cavalo. Ou seja, nós muitas vezes temos que animar nossa alma, como o salmista diz, né? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Confia em Deus. Ou seja, nós temos que ter essa luta dentro de nós, levantando a nossa alma, que muitas vezes nos desmotiva pelo que está acontecendo ao nosso redor, para ficarmos parados no meio do caminho. Porque a nossa alma é a nossa parte que lida com as emoções, com os sentimentos, né? E muitas vezes ela nos leva a ficar parada, a ficar desanimada, a ficar ali. Mas é exatamente a palavra de Deus que é o antídoto, que nos garante chegar até o final, que nos ajuda a não ser sugado pela lama, né, da terra, do sistema, desse mundo caído, né? E por isso é tão importante, minha gente, a gente conhecer a palavra e guardar a palavra no nosso coração. Porque a palavra de Deus, às vezes você lê e não entende, né? Mas a palavra é o alimento para o nosso espírito. Então, eu vou fazer aqui uma ilustração de algo. Quando você vai fazer as compras do mês do supermercado, você compra várias coisas, né? Hoje nem tanto, né? Hoje a gente nem pode comprar muita coisa aí, né? Mas antes a gente enchia o carrinho de coisa, né? E quando chegava em casa, o que é que acontecia? A gente colocava parte no armário, os não perecíveis no armário e o que era perecível na geladeira. Você não ia usar todas as coisas que você comprou no mesmo dia. Mas ao longo do mês, você ia usando cada coisa, às vezes até passava de um mês para o outro, porque você não tinha utilidade naquele momento. Mas você ia fazer uma sobremesa, você ia lá, pegava os ingredientes para fazer a sobremesa. Você ia fazer um jantar, você ia lá, pegava os ingredientes para fazer o jantar. Então, é assim com a palavra de Deus. É necessário que a gente esteja o tempo todo guardando a palavra de Deus no nosso coração, lendo a palavra, né, para poder guardá-la no nosso coração. O Espírito Santo, ele não tem como trazer à nossa mente aquilo que a gente nunca viu. Por exemplo, se eu disser para você, fulano, você se lembra da cor do meu sofá? Algumas pessoas que estão nessa lista de transmissão aqui que eu falo todo dia vão dizer assim, eu lembro qual é a cor do teu sofá. Por quê? Porque já veio aqui em casa. Mas muitos aqui vão dizer assim, não, já não sei nem qual é a cor do teu sofá. Não tem como eu lembrar porque eu não sei, nunca vi a tua. Então é a mesma coisa. Não tem como o Espírito Santo te lembrar da palavra se tu não tem meditado na palavra, se tu não tem lido a palavra. Nós seres humanos, só conseguimos lembrar daquilo que a gente viu ou ouviu, que passou pela nossa mente, entende? Então como é que o Espírito Santo vai trazer à nossa mente se nós não colocamos na nossa mente a palavra de Deus, entende? Então, queridos, essa foi a palavra que veio ao meu coração e eu espero que o Espírito Santo ele fale aos nossos corações cada dia. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome hoje e sempre. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, meu Pai, e pelo teu Espírito que nos revela a tua palavra, que nos dá discernimento, Senhor, sobre a verdade. E que a tua palavra, Senhor amado, nos guie, que nós possamos caminhar, né, na tua palavra, andar conforme a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Pai, nos ajude, nos guie, nos oriente, abra o nosso entendimento cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, nossos erros. Senhor, e nos concede um dia abençoado debaixo da tua graça e misericórdia, da tua proteção, Senhor. Guarda cada um de nós, guarda cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor. Visita cada um, meu Deus, nesse momento, trazendo, Senhor amado, revelação, trazendo, Pai, paz. Sabe, o que cada um estiver necessitando nesse dia, que o Senhor venha suprir a necessidade do teu povo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Beijo.